te adoro. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus meninos. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Eu adoro aquele que faz. Eu adoro aquele que opera. Eu adoro aquele que age por nós. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Não negue, Senhor. Somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Somos teus ministros. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele quer te fazer queimar, meu querido. Ele quer te fazer queimar. Ele quer te fazer queimar essa noite. Não negue o Você, teu ministro, ministra de Deus. Você, filho, filha de Deus. Ele quer te fazer queimar essa noite. Ele quer te fazer queimar essa noite. É batismo de fogo. É batismo de fogo. É batismo de fogo. Aquela labareda de fogo que o pastor falou no início está descendo aqui. Está passeando aqui. Está passeando aqui. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz. Somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Somos teus ministros. Queremos queimar, queremos Fogo de Deus. Deus está operando em algumas vidas aqui. O Senhor essa noite trouxe uma libertação de cadeias em pessoas. Houve libertação. Sim, você estava preso em cadeias. Você estava meio sem saída onde você estava. Você estava se encontrando num lugar em que não havia saída para você. Você estava percebendo isso, que o cerco estava se fechando contra você. Mas essa noite Deus te trouxe liberdade ao teu espírito. Deus está curando aqui essa noite. Deus está curando aqui essa noite. Almas presas em emoções antigas, passadas. Deus trouxe liberdade essa noite. Fisicamente, uma pessoa que tem um problema no olho, somente no olho, dificuldade de focar no olho, dificuldade de enxergar, e isso atrapalha, estava atrapalhando, não vai atrapalhar mais, porque Deus está movendo agora, em nome de Jesus. Está trazendo restauração nessa vista. Uma pessoa aqui no nosso meio,
que já há vários dias estava tendo uma dor de cabeça e não sabia a procedência, só sabia que doía, pensava até que era enxaqueca. O Espírito de Deus está tocando você agora e você nunca mais vai ter dor de cabeça. Problemas nos rins. O Espírito está me dizendo: problema nos rins, dificuldade em urinar, ardência em urinar. O Senhor está te tocando agora em nome de Jesus e está dando essa liberdade para você. Eu não sei se é pedra no rim, eu não sei o que é, mas Ele está tirando esse problema da tua vida em nome de Jesus. Dor no cotovelo, uma dor que apareceu no teu cotovelo direito e você não sabe o que aconteceu, mas essa dor apareceu e você está com dificuldade até de movimentar o braço. Essa noite receba a cura em nome de Jesus. Recarabala suriendarama surialabache caramanasoi. Che caramalama suriere. Há muitas pessoas aqui no nosso meio que está carregando um fardo que não é dela. Está muito pesado esse fardo para você. E esse fardo não foi Deus que colocou. E essa noite o Espírito de Deus quer tirar esse fardo de você. Ele mesmo diz: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, lança sobre ele tudo. Ele mesmo diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Ele quer tirar esse fardo de você essa noite. Ele quer tirar esse fardo de você essa noite. Ele quer que você seja livre, livre, livre. Responsabilidades, imposições e responsabilidades sobre a sua vida. E isso está difícil de administrar. E Ele quer tirar isso de você, porque é Ele que administra essas coisas. Espírito vem, Espírito vem. Não resista, meu querido. Existem pessoas aqui no nosso meio ainda que está resistindo. Ele quer te tocar e você está resistindo o toque dele. Deixa ele te tocar. Não tenha medo, nem tenha vergonha do que pode acontecer, mas deixa ele te tocar.
para Ele e fala assim: Senhor, eu nem sei porque eu estou carregando isso, mas essa noite eu entrego para o Senhor. Libera, meu querido, libera. Deus vai dar uma solução a esse problema. Pode ficar tranquilo, Ele vai dar uma solução. Para de carregar esse problema, Deus vai dar a solução para você. Então somente creia, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Se você confia a sua vida para Ele, para a salvação da sua alma, por que você não vai confiar esse problema? Então entrega, fala para Jesus, fala assim: Senhor, está aqui na tua mão, eu entrego, eu lavo as minhas mãos, deixa para o Senhor. E fala como muitas vezes as pessoas falam no ditado popular: seja o que Deus quiser. E você vai ver se Deus quer resolver esse problema para você. Glória a teu nome, Jesus. Eu sei que o Senhor vai continuar operando, que o Senhor vai continuar agindo. Senhor, o Senhor tem liberdade. Por favor, por favor, o Senhor tem liberdade. Se o Senhor quiser fazer o que o Senhor quiser, faça. O Senhor tem total liberdade para mover, para agir, para operar, para parar a hora que nós tivermos que parar. Mas faça. Deixa eu só falar uma coisa para você. Jesus um dia, falando com seus discípulos, Ele disse assim: qual de vós, por mais ocupado, mais preocupado que seja, pode acrescentar um côvado, 45 centímetros, à sua vida? Qual de vocês pode fazer um cabelo branco tornar-se preto de volta? E ele virou e falou assim: não tem mais, ó pequenino rebanho, porque agradou-vos o Pai entregar o reino. Querido, você tem o reino dos céus na tua mão, você tem o sobrenatural na tua mão, e você está preocupado com coisas terrenas. Presta atenção no que eu estou falando. Basta um joelho dobrado, basta uma oração, e tudo se resolve. Ele disse: o meu Pai sabe até quantos fios de cabelo existem na tua cabeça. Então não se preocupe, 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 não tenha medo. Deus vai cuidar de você, Ele é Pai. Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele, querido. Aplauda, 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 aplauda. Ei! Se você quiser dar um grado de vitória, dê um grado de vitória, dê um aleluia, agradeça a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe que não dá vontade de parar, né? Porque tem um negócio aqui, um finiquito aqui, que não está dando vontade de parar.
Queridos, Deus está agindo aí no seu interior. Você não pode estar percebendo, mas tem uma manifestação aí, tem um mover de água aí dentro de você. Esse negócio estranho, esse negócio estranho que você está sentindo no teu estômago, não é má digestão não. Não é má digestão não, é o Espírito de Deus que está movendo aí. Fogo de Deus aqui essa manhã. Se você quiser gritar, pode gritar, querido. Oh!
Pode se assentar, meu querido. Confesso a vocês que eu não esperava isso, não. Jesus. Ele está falando assim para mim, para assim, ó, estou fazendo, hein? Eu estou fazendo. Tem uma pessoa aqui no nosso meio que está enfrentando um problema familiar. Problema de relacionamento. Eu não sei se é relacionamento entre os filhos, mas um relacionamento dentro da família. Isso aí está machucando muito ela. O Espírito de Deus está falando no meu coração para me dar esse recado para você. Não se preocupe, porque eu estou trabalhando ali. Não pense você que eu não estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Talvez a tempestade, talvez aquilo que você está vendo agora, você pense que é o diabo que está fazendo, mas não, sou eu. Porque eu estou resgatando, eu estou trabalhando, eu estou movendo no interior. E aquilo que eu estou fazendo no interior de cada um deles mexe um pouco com o emocional. Então, isso pode estar acontecendo e você está presenciando isso, está vendo isso. Mas saiba que sou eu que estou fazendo. Saiba que sou eu que estou movendo. Lembra-te daquilo que eu já falei para ti no livro de Jeremias, que eu sei o plano que eu tenho para você. São planos de bem e não de mal, para dar um fim que você deseja. Então, descanse. Descanse. E agradeça. E louve. Porque eu vou estar fazendo. Espírito Santo de Deus. Existe uma outra pessoa aqui que está afligida com um problema, e isso está perturbando ela. Ela está muito aflita com o que está acontecendo ao redor dela. E o Espírito de Deus manda te dizer, querido, fica tranquilo, eu vou solucionar isso. Eu vou solucionar isso. Amém, queridos? Aleluia. É interessante quando a gente dá liberdade para o Espírito, ele quer fazer, né? Ele não para. Amém, glória a Deus por isso, Deus
Há uma pessoa aqui que está orando por muito tempo, por uma solução de um negócio aí. Eu não sei se é negócio comercial, se é negócio no meio da família. É um negócio. E o Espírito de Deus está falando para mim, falar para você assim, ó, vai, que eu sou contigo. Aonde você puser a mão, eu vou fazer prosperar. Aonde você puser a mão, eu vou fazer prosperar. Então, está dado o recado do Espírito de Deus. Jesus. Sabe, queridos, às vezes eu fico assim, impressionado com a ação de Deus. Impressionado com aquilo que Ele quer fazer por seu povo. Como Ele ama você, meu querido. Como Ele te ama. Lá no livro de Coríntios, capítulo 13, ele fala assim, ó: tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Vocês não sabem o quanto o Espírito de Deus sofre, suporta e acredita em você. Muitas vezes nós não conseguimos acreditar em nós mesmos, mas Ele não, Ele crê, Ele acredita, mas Ele também sofre por muitas vezes a gente não querer ouvir, escutá-lo, mas não querer ouvi-lo. E Ele espera, e Ele espera, e Ele espera, porque Ele crê, porque Ele é resiliente, Ele sabe que cada manhã é nova, e que a gente muda. Graças a Deus, porque a gente muda, amém? Glória a Deus por isso. Abra comigo a palavra de Deus em Atos capítulo 17. Tá fazendo uma guitarra havaiana aí? Não fui eu que falei para eles ficarem aqui, não. Eles que querem ficar aqui, porque a unção aqui tá fogo, viu, gente? Não dá vontade de sair daqui. Dá vontade de sair daqui? Dá? Não dá, né? Olha lá, até o Rafael ali, ó. Não dá vontade de sair. Que presença majestosa. Glória a Deus por isso, né? Vamos ler, queridos, a partir do versículo 16. Eu quero gastar um pouco de tempo de leitura com você. Eu vou até o versículo 34, até o final desse capítulo. Vou começar aí no 16, de Atos, capítulo 17. Oh, Deus tremendo, maravilhoso, digno de glória, digno de honra. Senhor, se existe alguma glória neste mundo,
essa glória é tua. Se existe alguma glória, ó Deus, neste universo, tanto no visível quanto no invisível, ele é teu, é tua toda glória, todo louvor, toda majestade, tudo, Deus. A beleza de uma flor, a beleza de uma árvore, a beleza de um campo, a beleza de uma cachoeira, a beleza de uma lagoa, que muitas vezes a gente vê nessas paisagens maravilhosas que existem por esse mundo, essa glória é tua, porque foi o Senhor quem desenhou todas elas. As honras de todas essas pinturas naturais que nós vemos são do Senhor, porque foi o Senhor quem fez. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome. Receba toda a glória deste insignificante grão de pó. Receba toda a glória. Oh, aleluia. Vamos ler, queridos. Santo, santo, santo. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E sobre esse tema ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. Então, alguns filósofos e epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. E alguns deles indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? E algumas traduções falam paurador, e outras traduções falam uma outra coisa. Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão, levaram a uma reunião no Areópago, ou numa câmara pública, como se fosse a prefeitura, onde lhe questionaram: podes revelar-nos que nova doutrina é essa sobre a qual dissertas? Pois está nos apresentando pensamentos estranhos, e desejamos compreender o significado de tais ideias. Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se ocupavam com outra coisa ou com outro assunto, senão falar e procurar saber as últimas novidades. O povo fofoqueiro, não gostava de umas últimas novidades, né? Gostava de uma novidade esse povo. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimos religiosos, pois caminhando pela cidade observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais na vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, pois porquanto Ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem Ele fez todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo predeterminado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu,
para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declaram alguns dos vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, de prata ou de pedra esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena em que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor da sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Ele era uma prova, uma testemunha viva da ressurreição de Cristo. Talvez você fale assim: aonde, pastor? Foi quando Jesus se apresentou a ele na estrada de Damasco, e por 3 anos ficou com ele no deserto da Arábia. Entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, porque não criam, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam: sobre esse assunto te daremos ouvidos numa outra oportunidade. E depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. E aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Aleluia! Entre eles estava Dionísio, o membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles algumas outras pessoas. Amém, glória a Deus. Aí nós vemos, queridos, uma ação de Paulo, aí nós vemos uma pregação de Paulo, e é muito interessante, você vê Paulo discursando nestas palavras, você percebe claramente que ele era um advogado, né? Ele sabia discursar, né? O que um advogado muitas vezes precisa, principalmente o criminalista, ele precisa saber discursar, né? E outros que estão na causa civil ou trabalhista precisam saber expressar todas as suas palavras, todas as suas defesas ou acusações no papel, na escrita. E Paulo, ele sabia, ele detectou. Paulo, queridos, ele era uma pessoa sagaz. Ele, desculpe a expressão, ele não era burrinho, ele não era tolo, ele era sagaz. E nessa sagacidade que o próprio Jesus falou assim: ó, sejam simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Nessa sagacidade, ele sabia converter a conversa a Jesus. E foi exatamente isso que ele fez lá em Atenas. Atenas era uma cidade da Grécia, assim como Coríntios, e eles eram voltados a filósofos. Eles gostavam da filosofia, eles gostavam, tanto é que Sócrates, Platão, teve mais uns outros, né? Como que era o nome do outro lá? Era Sócrates, Platão, qual que era? Dióstrefes, esqueci o nome do outro sábio lá. Na realidade teve vários, tanto que esses dois aqui, esses dois grupos de pessoas, epicureus e estoicos, eles eram, um fazia parte da escola de Epícuro, que era um sábio, o outro fazia parte os estoicos faziam parte da escola de Zanão. Ó, Zanão. Vocês não, Zanão, né? E Paulo, ele começa a expressar isso. Ele começa a expressar Jesus. Queridos, é muito interessante nós vermos em todos esse texto. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, que eu observei nesse texto, foi a indignação de Paulo no seu espírito.
Quem aqui, eu lembro uma vez que o André pregou aqui sobre essa indignação, que nós devíamos ficar indignados com a situação e apresentar diante de Deus. E aqui Paulo, ele ficou indignado com a situação, ele ficou indignado com a idolatria daquele povo, ele ficou indignado com aquilo que ele estava vendo, a cegueira do povo. E eu quero convidar você, queridos, a pedir para o Espírito de Deus colocar essa indignação santa assim, essa indignação dentro de você. Uma indignação em que aonde você vive, aonde você trabalha, aonde você estuda, por onde você passa, por onde você pode, estar, o Espírito coloque em você um incômodo, e dentro desse incômodo você possa pelo menos interceder pelo lugar, fazer com que Deus opere, fazer com que Deus mova naquele lugar. Por quê? Porque eu já falei aqui e retorno, inclusive a pastora Roberta na quarta-feira, tomada pelo Espírito, na hora do louvor aqui, ela disse que pela palavra você pode mudar todas as coisas. Então que o Espírito de Deus nos tome nesses dias dessa indignação, dessa situação, para que nós possamos reagir ante a situação que estamos enfrentando, ante a situação que você está vendo, que aquilo não agrada a Deus, que você possa pelo menos abrir a boca e falar assim: eu cancelo isso, eu cancelo isso. Ter essa indignação dentro de nós. O apóstolo Paulo ficou indignado no seu espírito ao ver o que estava acontecendo. Essa é a primeira coisa que o Espírito me chamou a atenção. Ele quer levantar pessoas que tenham esse sentimento, profético. Isso é um sentimento profético, querido. O Espírito de Deus quer nos tomar com esse sentimento profético. E o que é o sentimento profético? O sentimento profético é quando isso vem, a situação você vê a situação, você fica indignado com a situação, você libera uma palavra contra a situação, uma palavra real, uma palavra de Deus, e Deus vai trabalhar nessa palavra, vai agir nessa palavra, porque Ele precisa desta palavra, dessa autorização liberada pela tua boca para Ele agir. Porque a terra Ele deu aos filhos dos homens, e os filhos dos homens somos nós. Então, para que algo mude na terra, o Espírito de Deus vê algo na terra que Ele quer mudar, Ele precisa de ter um espírito, uma pessoa de espírito sensível, e que dentro dessa sensibilidade essa pessoa cita a indignação de Deus ante a situação, e ele comece a interpelar, a abrir a boca. Foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel, lendo as Escrituras, ele percebeu nas Escrituras que os 70 anos havia se cumprido, de que Deus havia falado que seriam 70 anos de exílio. Daniel foi esperto, queridos. Daniel foi sagaz. Daniel, ele era um homem que tinha essa sagacidade do Espírito e tinha essa revelação de Deus. E ele percebeu na carta de Jeremias que estava findado os 70 anos de exílio na Babilônia, e ele começou a orar, e foi aquela oração que ele ficou 21 dias doente. Muitas vezes as pessoas falam assim: olha, ele ficou de 21 dias, os 21 dias de jejum. Não foi os 21 dias de jejum de Daniel, não. Ele ficou doente, ele caiu de cama. Tal era a ação do Espírito de Deus, que enfermou o corpo dele, porque não estava acontecendo a resposta. E daí você conhece o desfecho da história, que o anjo Miguel se apresenta a ele e fala assim: Miguel, Daniel, homem da predileção de Deus, é o seguinte: no primeiro dia em que você orou, eu saí com a resposta, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, e Miguel teve que me ajudar para mim poder vir trazer a resposta para você. Ele diz ali:
E ele falou assim: estou te dando a resposta e vou retornar, porque a batalha não parou. A gente precisa abrir os céus para que isso que aconteça na tua, para que isso que você está falando aconteça na tua vida. E foi quando aconteceu o edito de Ciro, que virou e falou assim: eu, Ciro, rei da Pérsia, rei dos reis, agora ordeno que se construa o templo em Jerusalém. E ali começou. Ali começou a volta do exílio, por causa de uma oração, por causa de uma pessoa que era sensível ao Espírito de Deus, e o Espírito de Deus podia tocar nessa pessoa, podia tocar na alma dela, podia tocar nas emoções dela, que sabia que da boca dela ia sair uma oração que ele pudesse trabalhar. Você e eu somos esse veículo de Deus, queridos. Eu gostaria que você essa noite se tomasse de uma responsabilidade, de um grau de importância daquilo que você fala, daquilo que você diz, daquilo que da tua boca fala. Quantos aqui, em reuniões de oração aqui no altar de incenso, ou na sua casa, você está orando, de repente vem um sentimento, não sei da onde, a gente sabe de onde vem, né? Mas vem um sentimento esquisito dentro da gente, e você começa a fazer, começa a brigar que nem um louco, nem sabe de onde vem aquilo. Ou senão você começa a chorar, e nem sabe de onde vem o choro. É o Espírito de Deus agindo dentro de você, verbalizando os sentimentos de Deus, verbalizando, querido, trazendo ação aos sentimentos de Deus, aos propósitos de Deus para a terra. É isso que acontece com você. É isso que muitas vezes acontece nas reuniões de orações aqui do altar de incenso. Pastor Denis sempre comenta comigo, fala assim: rapaz, eu estava orando aqui e de repente aconteceu um negócio assim, e comecei, parecia que eu virei como é que é? Um giraia, Mas por que ele virou um giraia? Porque o Espírito de Deus o tomou e começou a verbalizar aquilo que precisava ser verbalizado, aquilo que Deus precisava mover. Deixa eu contar um negócio para vocês, queridos. Isso aí eu aprendi em aula de quebra de maldição, em aula de caça-fantasma, de caça-capeta. Muitas vezes a gente começa a expulsar demônio, e geralmente a gente, no momento ali, são trabalhos feitos. Geralmente o demônio fala, né? Fizeram um trabalho para eu pegar ela, fizeram um trabalho para eu pegar essa pessoa. O que é isso, queridos? Da mesma forma que Deus é Espírito, presta atenção no que eu estou falando, ó. Da mesma forma de que Deus é Espírito, e Ele tem que usar portais. Sabe aquele portais que fala no Salmo 24? Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Sabe o que é aquele portal eterno? Sabe o que é um portal eterno? É a sua oração. Então, a gente vê, se Deus é Espírito, e Ele sendo Espírito, Ele entregou a terra para a carne. Carne sou eu e você, filhos dos homens, para a carne. Ele entregou para a carne. Ele deu essa autoridade para Adão, para o ser humano. Presta atenção no que eu estou falando, que isso é muito importante para a tua vida. Isso pode revolucionar a história da tua vida. Isso pode revolucionar a história da tua família, a história das tuas finanças, a história física tua. Ele sendo Espírito, entregou a terra para o homem, e entregando a terra para o homem é o portal. A tua boca é o portal. Por isso que Jesus, quando Ele se encarnou, quando Ele se encarnou em um filho de homem, Ele diz: eu sou a porta, eu sou a liberação. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque Ele é a porta que libera.
Então, presta atenção, e muitas vezes assim, ali na hora do capeta ali, o capeta fala, sempre tem um trabalho, querido. O capeta, ele é espírito, e como espírito maligno, ele precisa de autorização para agir na carne, para agir em pessoas, para agir no mundo espiritual, no mundo material, melhor dizendo, porque no espiritual ele está agindo, mas no mundo material, para manifestar a maldade dele, para manifestar o engano dele nas pessoas, ele precisa também de um portal, de um trabalho. Por isso que você vê muita galinha morta, muito trabalho em encruzilhada, muita garrafa de champanhe, muito charuto, muita rosa, muito daquele negocinho lá, eu esqueci o nome aquele vasinho de barra onde põe pipoca, aquelas coisas, a galinha ali, tem um nome. Ali, queridos, ali, por exemplo, se você vê um trabalho desse numa encruzilhada, o que é encruzilhada? Numa rua que tem a forma de uma cruz, numa encruzilhada, ali é uma ação de Exu. Ele está recebendo uma porta aberta para poder agir na vida de uma pessoa, porque uma outra pessoa autorizou ele fazer isso. Por isso que tem muitos caboclos, que quando você pega um caboclo, preto velho, essas coisas assim, o trabalho é feito na porteira, o trabalho é feito na cachoeira. São liberações, são portais que essas pessoas usadas pelo capeta abrem para que o capeta possa agir no material, na vida da pessoa. Da mesma forma, meu querido, é com Deus. Só que com Deus é mais fácil. Você não precisa oferecer nada, você não precisa fazer sacrifício de nada. A única coisa que precisa fazer é abrir a tua boca e profetizar, abrir a tua boca e declarar, abrir a tua boca e falar assim: em nome de Jesus, sai! Só isso. E acontece. Veja o poder que nós temos, e é isso que o apóstolo Paulo estava vendo, essa indignação. E quando ele vê essa indignação, ele vai para a igreja. Você pode ver que ele foi para a sinagoga, e lá na sinagoga ele começou a discutir com os caras, assim: vocês estão aqui pregando o evangelho, e olha só a situação da cidade, vocês estão aqui instituídos por Deus, e olha o que está acontecendo. E ele, como igreja, saía para a praça e falava assim: ei, é o seguinte, eu quero contar uma boa nova para vocês, eu quero falar de Jesus. E ele começa a fazer isso, provocou um reboliço na cidade, a tal ponto da cidade levar ele para a Câmara Municipal. Vamos ver o que esse cara está falando, porque alguns desses gregos, dessas duas escolas que discutiam com ele, algum deles acreditavam em divindades. Só que eles acreditavam numa divindade assim, como ele mesmo cita aqui. Ele, na discussão lá na praça, eles contaram a filosofia deles, e ele pegou essa filosofia e falou assim: como alguns dos vossos poetas também falam, sois vossos descendentes. Somos descendentes dele. Sabe quem falava isso? Eram os, como é que chama aqui? Eram os epicureus, da escola de Epicuro. Ele entendia que o céu foi formado por um Deus eterno, absoluto, e que todas as coisas que existiam, esse Deus criou. Só que esse Deus, ele não se preocupava com a raça humana, ele não se preocupava conosco. Então a nossa função era, diante da adversidade, procurar ter uma vida tranquila, uma vida boa. Era essa a filosofia do Epicureus. A outra filosofia de Zanão já falava que Deus não existia. E essa história de Deus não existe e tal, isso aí foi uma explosão de um átomo. Sabe aquela história do, como que chama o cara que... Fala para mim aí, Isaac. Darwin, isso. A mesma história de Darwin. Darwin não criou nada, viu, querido? Não criou essa história de evolução, não. Ele copiou do Zanão. O cara viveu em 300 e pouco antes de Cristo, e ele já estava falando que tudo isso aconteceu de um átomo.
Então Darwin não criou nada não. E Zanão, ele falava isso, falava assim, vê lá, o negócio nosso é ter prazer, é viver uma vida de prazer, é viver uma vida de carnaval, é viver uma vida de orgia, é viver uma vida de bam bam bam, bam bam bam. Porque a nossa vida aqui na terra é curta. Era isso que ele falava. A nossa vida aqui na terra é curta, então curta a vida. Então isso chocava as pessoas. O que ele falou chocou esses homens. E esses homens, eles eram influentes. E dentro dessa influência eles levaram Paulo para aquele lugar. E no discurso de Paulo, queridos, quem concorda comigo? Que discurso, hein? Fala a verdade. Um cara todo cheio de cuidado, culto, numa cultura, tanto é que o apóstolo Pedro, eu acho que ele escreve na segunda carta aos Coríntios, a segunda carta dele, ele fala assim, ó, tem algumas coisas que nosso irmão Paulo, ele diz algumas palavras meio difíceis, que é meio difícil de compreender. Tal era a cultura que o apóstolo Paulo tinha. E Paulo, na sua cultura, ele já começa a dar um tapinha de luva de pelica no povo, falando assim, vocês gostam muito de novidade, né? Não sei o que, vocês são meio novidosos, gostam de uma novidade, né? Não quis falar, vocês são todo um banquinho de fofoqueiro, está sempre em busca de uma fofoca nova, né? Porque a fofoca velha já virou, então vocês estão sempre em busca de uma fofoquinha nova. Eu vou contar uma fofoca nova para vocês. E daí, dentro dessa sagacidade, queridos, ele descobre o vazio que existia dentro deles. E dentro desse vazio, eles cultuavam um Deus desconhecido. Cultuava esse Deus, alguém que eles não conheciam. E dentro desse alguém que eles não conheciam, nessa ignorância, o apóstolo Paulo começa a falar. E o que ele me chama a atenção é aqui no versículo 24. Olha só o que ele fala. A primeira coisa que ele fala: o Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Quem pode dar glória a Deus por isso? Queridos, não é numa igreja majestosa, não é numa igreja poderosa. Vocês lembram de uma pregação que eu falei aqui, baseado num versículo, que os discípulos chamaram Jesus e falavam assim: mestre, olha essa obra, olha essas paredes, olha essas construções, olha que pedras. Ele vira e fala assim: ó, vocês estão vendo tudo isso? Isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. Porque Deus, Ele não habita em igreja com vitrais, não habita em igreja que tem gravuras, não habita em igreja que são revestidas de ouro. Ele habita num vaso de barro. Ele habita dentro de nós. Ele se agradou em vir fazer morada dentro de nós. Aquele que criou o universo, aquele que criou as miríades e miríades de anjos, aquele que criou todas as coisas, aquele que fala e aquilo passa a existir, Ele habita dentro de você. Coube a Ele fazer isso, coube, Ele escolheu, foi uma escolha. Ele resolveu: mas pastor, eu sou todo sujo, eu sou imundo, eu ainda peco, eu sou pecador, eu ainda cometo os pecados, eu ainda tenho pecado, ó Deus, que eu sou vencido por Ele. Mas Ele resolveu habitar dentro de você. Foi o desejo dele, foi o desejo dele estar aí dentro de você.
O apóstolo Paulo, ele sabia perfeitamente essas coisas, por isso que ele fala assim, ó, não adianta esse templo, não adianta esse altar, não adianta isso, não adianta aquilo. Não, ele não habita por mãos humanas. E também ali no versículo ele fala assim, que ele não é servido por homem nenhum. Queridos, Deus não quer. Agora você vai pensar que é uma heresia, mas não é. Por favor, não pense dessa forma. Deus não quer que você o sirva, e eu vou falar no sentido que eu estou falando, o sirva. Ele não quer que você sacrifique as coisas para Ele. Ele não quer. Quer ver? Abra comigo. Roda um pouco para trás aí a Bíblia. Vai lá em Jeremias capítulo 7. Quero falar um negócio para vocês. E Jeremias estava falando para um povo que conhecia sacrifício. Jeremias capítulo 7, versículo 21. Diz assim, ó: assim afirma o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel: juntai todos os vossos holocaustos a outros tantos sacrifícios, e devorai toda esta carne vós mesmos. Porque, olha só, querido, se isso aí não dá um nó na sua cabeça, como deu na minha, e como dava na cabeça dos judeus. Olha só, porque eu não disse e nem prescrevi nada a vossos antepassados. Jesus, fica quietinho aí. Nada a vossos antepassados no dia em que vos fiz sair da terra do Egito, em relação ao que, querido? Quando eu li esse versículo, eu virei para Deus e falei assim: ué, o que foi então aquele altar? O que foi aquele altar que o Senhor fez? Para quê? Sabe por que existia sacrifício, querido? Porque o povo era um povo rebelde, e para Deus aplacar a justiça dele, é um povo rebelde, ele precisava de sangue inocente cobrindo o pecado do povo, que foi o que ele fez com Adão. Adão foi revestido com o quê? Após o pecado, ele costurou folhas de uva, folhas de parreira lá de uva, da parreira de uva, e se cobriu a sua nudez. Ficava andando com aquela tanguinha de uva lá. Eva fez a mesma coisa. Quando ele ouve, ainda ele tinha sensibilidade à presença de Deus. Quando ele percebe a presença de Deus, ele se esconde. E depois de tudo o que aconteceu, que você sabe, você conhece a história, ele vira e cobriu Adão e Eva com o quê? Com o quê, queridos? Fala! Ele cobriu com... Ixi! Desculpa, deixa eu fazer uma nova pergunta então. Vocês estão lendo a Bíblia? Quem já leu Gênesis capítulo 3 aqui? Ixi. Pastor, vamos começar a fazer escola dominical? Ele cobriu Adão e Eva com peles de animais. O que aconteceu no jardim do Éden, querido? Um animal inocente derramou o seu sangue para que o pecado de Adão e Eva pudesse ser coberto.
Porque vocês acham que Abel e Caim ofereciam num altar sacrifício a Deus? Com quem que ele aprendeu isso? Com quem que ele aprendeu? Antes da queda não havia sacrifício. Mas por causa da dureza do coração daquele povo, aquele povo lá no deserto, quando ele ouviu a voz de Deus, sabe o que eles fizeram? Eles correram de Deus como Adão. Eles simplesmente viraram para Moisés e falaram assim: Moisés, sobe você lá, conversa com Deus, e aquilo que Deus falar para você a gente vai obedecer, mas a gente não vai lá não. Foi isso que aconteceu, queridos, porque Deus queria que todo o povo subisse aquele monte e tivesse a experiência da presença dele. Não era só para Moisés aquilo, era para todo o povo lá do arraial. E por incrível que pareça, aquilo começou a acontecer. Aquela manifestação sobrenatural naquele monte Sinai começou a acontecer. E sabe o que o povo fez? O povo estava nos seus afazeres, nas suas casas, estava nem aí para o que estava acontecendo. E Moisés foi chamá-los. Moisés foi chamá-los. E daí aquele povo vê. E daí Deus vira para Moisés. Moisés fala para o pessoal: eles não querem subir, eles não querem vir aqui não. Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, eles estão fazendo bem. Porque sabe aquilo que você falou? Se santifica, faz isso, faz aquilo. Eles não fizeram. Se eles subissem aqui, eles iam morrer. Por isso que eles correram. Mas tudo bem, vamos seguir. E Deus começa a fazer aquilo lá. Vamos lá no versículo seguinte de Jeremias capítulo 7, versículo 23. Olha o que ele fala, ó. Entretanto, eu lhes ordenei o seguinte: escutem a minha voz, povo meu. Eis que eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Mas eles não escutaram, nem prestaram qualquer atenção à minha palavra. Decidiram andar de acordo com os seus desígnios, na dureza dos seus corações malignos, e me deram as costas do desprezo em vez da face do respeito. Por isso que existiu o sacrifício, porque ele poderia muito bem fulminar aquele povo. A justiça de Deus podia fulminar aquele povo. Então eles tinham que oferecer sacrifício para que a ira de Deus, a justiça de Deus fosse aplacada. Cambada de assassino de animal, né? Fala a verdade. Cambada de assassino de animal. E o negócio chegou a tal ponto, queridos, a tal ponto de desprezo, que Jesus, quando ele entra no templo, o que ele faz? Ele pega uma corda, faz um chicote de corda e desce o chicote naquele povo que ficava comerciando os animais para o sacrifício. O sacrifício da Páscoa, queridos, o sacrifício da Páscoa, ele não podia ser comerciado, ele não podia ser, queridos, comerciado ou comercializado? Comercializado. Ele não podia ser comercializado. Tinha que ser um cordeiro da família. Se vocês forem ver, estudarem ali o livro de Êxodo, quando ele fala sobre esse sacrifício, ele fala assim, parece que esse sacrifício ele era preparado no dia 14, se eu não me engano, dia 14 ou dia 15. Por que era separado no dia 14 e dia 15? Porque no primeiro dia do mês a pessoa tinha que escolher o cordeirinho
E esse cordeirinho, queridos, tinha que viver junto com a família, como um animal de estimação. Aquele cordeirinho, ele começava a andar com você, dentro da sua casa, com seus filhos, com a sua esposa. Ele ficava ali, sendo criado ali, até o 14º dia. Ao 14º dia, no cair da tarde, você tinha que colocar a mão na cabeça daquele animalzinho e passar a faca no pescoço dele. Quem tem animal de estimação aqui sabe o quão dolorido é sacrificar um animal. Sabe por que Deus fazia isso? Porque Ele queria que as pessoas tivessem uma consciência dolorosa do que é o pecado, do que foi o sacrifício de Jesus naquela cruz. Tinha que ter sentimento naquilo, tinha que doer na gente. Tinha que doer, queridos, como doeu nele, como doeu no Pai. Já pensou a pastora Roberta pegar o Elvis e fazer isso com o Elvis? Ou o pastor Denis pegar o Elvis para passar a faca, e a pastora Roberta, você acha que a pastora Roberta vai deixar ele passar a faca no pescoço do Elvis? Ei, pastor? Era isso. E hoje a gente tenta barganhar com Deus, ficando oferecendo coisas para Ele, para que Ele dê coisas para nós. E o apóstolo Paulo fala assim: ele não é servido por isso. Não existe barganha com Deus. Quer ver um outro texto, queridos? Davi, ele sabia muito bem essa história. Olha o que ele fala no Salmo 50, versículo 7. Escuta, povo meu, eu vou falar, vou testemunhar contra ti, Israel. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pela falta de sacrifícios, nem pelos holocaustos, pois trazes as tuas ofertas dia após dia. Contudo, não tenho necessidade de nenhum novilho dos teus estábulos, nem de bodes dos seus apriscos, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves das montanhas e os répteis do campo que me pertencem. Se eu tivesse fome, não o diria a ti, pois a mim pertence o mundo e tudo que nele contém. Por acaso comerei carne de touros e beberei sangue de bodes? Como sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo, e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me darás glória. Não é os muitos sacrifícios. Muitas vezes a gente se carrega de obra, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, não tem obra de Deus, meu querido, você está fazendo uma obra para você. Porque às vezes você começa a fazer coisa que Deus não queria que você fizesse, não era o propósito dele. Salmo 51, veja. Versículo 16: tu não te deleitas com sacrifícios e nem com prazes com oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Senhor é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado pelo Senhor. Não
era um cordeirinho, queridos, porque até o cordeirinho da Páscoa descambou na mão daqueles homens. E o apóstolo Paulo, ele fala das leis. A lei por si só, com o tempo, ela vai se acabando, ela vai morrendo. A gente pode ver que existe uma briga muito grande do Código Penal aqui no Brasil. Por quê? Porque são códigos retrógrados, códigos que precisam ser, reformulados. E era isso que acontecia. E o apóstolo Paulo ali, ele vira e fala assim: gente, Deus não é servido por essas coisas, não são sacrifícios, não é um sacrifício que vai aplacar a ira de Deus. É isso que ele está falando. Não é um sacrifício que aplaca a ira de Deus, não é um sacrifício que aplaca uma praga, não é isso. Mas é um coração quebrantado, é um coração sensível, é um coração que abre a boca e fala assim: Deus, como Daniel falou assim: Deus, a nós cabe um rubor no rosto, a nós cabe a vergonha, a nós cabe o desprezo, o opróbrio, é isso que nos cabe, por causa do que os nossos pais, os nossos antepassados fizeram. Nós merecemos o que estamos recebendo do Senhor, porque pecamos contra Ti. É isso que Deus quer ouvir da tua boca, de um coração sincero. Esse é o sacrifício aceitável a Deus. É isso que Deus ama. Uma pessoa que se reconheça o que ela é diante de Deus, que ela é nada, e que as suas obras são trapos de imundícia, é curativo de leproso. É isso. E ali o apóstolo Paulo falando essas coisas, ele diz, versículo 25: ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos. Olha só, querido, que maravilhoso isso. Olha o que o apóstolo Paulo fala: porque ele concede a todos a vida. Você está vivo? Você está vivo? A vida, o fôlego, o espírito. O fôlego é o espírito, e supre todas as nossas necessidades. Esse Deus é maravilhoso, querido. Eu não preciso pagar para Ele suprir a minha necessidade. Ele supre em sua infinita misericórdia, em sua infinita graça, em seu infinito amor. Ele supre tudo. Ele ama fazer isso, meu querido. Ele ama suprir. E ele continua dizendo assim, ó: pois nele nos movemos, versículo 28, nos movimentamos e existimos, como declaram alguns de vossos profetas, porquanto dele também somos descendentes. Essa palavra descendente aí no grego é prole. Eu fui procurar o que significa a palavra descendente, e a palavra descendente vem no hebraico é zerá, e no grego ela tem várias situações. Uma é prole, outra é descendência, mas outra é semente. E semente no grego, zerá, essa palavra, semente, traduzida para o grego, chama-se esperma. Semente no grego é esperma. E descendente, que ele fala, é que herda todas as coisas do seu progenitor. Queridos, quem aqui plantou uma semente de manga, um caroço de manga, cresceu uma mangueira maravilhosa e ela deu maçã? Quem conseguiu essa proeza aí?
Quem se conseguiu outra proeza? Plantou um pé de laranja e ela deu limão. Ou quem plantou pera e deu manga. Sabe por que isso não acontece, queridos? Sabe por que isso não acontece? Porque quando Deus estava criando o mundo, Ele fala assim, ó, povoe, refloreste essa terra, parte de terra seca, e que produza ervas, árvores frutíferas que dão semente segundo a sua espécie, e que exista a sua semente dentro dela. Na maldição, Deus usou uma palavra ali contra a serpente, e a palavra que Ele falou contra a serpente foi: uma semente vai nascer da mulher e ela vai esmagar a tua cabeça. E Jesus se referiu lá em João assim: um grão de trigo, se cair na terra e não morrer, não produz nada. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Jesus veio do céu, caiu na terra, morreu para produzir eu e você como descendente dele, como semente de Deus. Eu e você somos semente de Deus, e assim como Ele é, eu sou, você é. Existe diferença, queridos? Você difere muito do teu pai em fisionomia, em compleição física, alguma coisa, cor do cabelo, cor dos olhos, você muda um pouco? Não, você é parecido. Por quê? Porque Deus assim, diante de nós, quer mostrar que nós somos quem? Descendentes dele. Como descendentes dele, nós somos uma família real, nós somos uma nação de sacerdote, nós somos reis dessa terra. Ele ressuscitou para ser o primogênito de muitos, e esse muitos é você, esse muitos sou eu. Eu sou, como a palavra de Deus fala, Deus, posso ser com D minúsculo, mas eu sou, e é isso que você é. Ele resgatou a semente de Deus, Ele resgatou aquele Adão caído, aquela semente caída, aquela semente que resolveu por conta própria viver sozinha, sem Deus, sem sua origem. Ele resgatou, e Ele resgatou e nos deu a origem de volta. Nós voltamos para a nossa origem, e dentro dessa origem eu posso fluir, eu posso fazer, eu posso ordenar, eu posso mandar, eu posso fazer tudo o que eu quero, porque Deus é comigo. É isso que o apóstolo Paulo estava transmitindo para esse povo. É essas verdades que eu e você, queridos, temos. É essas verdades que pode mudar a história da sua família, a sua história. O apóstolo Paulo lá em Coríntios, ele fala assim: gente, para de ficar dando ênfase a esses filósofos, para de olhar homens, para de ver